Boa noite a todos. Está saindo aí a voz? Ok? Em primeiro lugar, agradecer ao convite. O Rubem, nós nos conhecemos mais ou menos há uns 2 milhões de anos, né? Várias encarnações juntos aí. E para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês hoje. E outras vezes também, né? Sempre que precisarem. Deixa eu te mostrar uma coisinha aqui. Se dá para mostrar. Esse microfone. Aqui? Se não fica bem atrás dele, ele descenta. Ah, entendi. Fica bem nele aí. Tá. E também tem uma câmera, uma televisão lá fora. E tu está saindo lá fora para as pessoas que estão lá. Ah, tá ficando importante então. Mas Deus o livre. Aqui, não ouviu falar que o cachorro, quanto mais pelado, mais pulga tem? Aqui em casa é assim, nós somos bem pequenininhos, mas bem metidos. Aí quando tu fica aí, pronto, tá bem centrado. Detalhe, não é bem centrado isso aqui, é para todo o planeta que tem nos aparelhos. Sim, eu sei. E o Facebook. Imagina. É isso aí. É o Rubem, né? Vocês conhecem o Rubem? Quer dizer que o Rubem não tem protocolo. Não tem nada politicamente correto. Vamos fazer correto. Ótimo. Sempre na informalidade. Aliás, esse é um detalhe interessante, né? E a gente pode começar por aí. Eu venho de uma casa em Niterói, a Ismael, que é uma das maiores casas de Canoas em termos de tamanho de casa. Então, o nosso salão lá cabe em 100 e poucas pessoas, até já um pouco pequeno. E uma coisa que a gente nota é que quando as pessoas vão numa igreja, elas entram no mais absoluto silêncio, né? Olhando para as imagens, se ajoelham. O cara nem é católico, foi na igreja católica, ele já se ajoelha, né? Senta no banco, fica quietinho lá, lembra de todos os pecados dele, provavelmente por aí, né? E no centro espírita, como nós não temos imagem, não temos símbolos, as coisas são mais informais, a gente recebe as pessoas, geralmente as pessoas que vêm, a maioria já são frequentadores, são conhecidos, que não nos veem já há algum tempo, então, no mínimo uma semana, e aí chegam em abraço e conversa, e fica aquela conversa paralela. E nós temos uma dificuldade muito grande de nos desligar disto. Veja que nos recados, todas as casas nós fazemos a mesma coisa. E nós dizemos assim, pedimos para desligar os celulares ou colocar no silencioso. Mas está errado, gente. Nós não temos que colocar no silencioso. Nós temos que desligar. Porque o nosso mundo é o espiritual. O mundo material, nós estamos aqui. Já estivemos muitas vezes, vamos estar muitas, mas estamos aqui. O verbo é estar. Estamos aqui por um período muito curto. E a nossa vida toda é espiritual. 1/3 da nossa vida encarnada é espiritual, porque durante a noite nós vivemos na espiritualidade, através do sono. E quando nós temos a oportunidade, nós nos propusemos a contatar, a conviver com o mundo espiritual durante 30 minutos. Ir no centro espírita, assistir uma palestra, tomar um passe, e nós não conseguimos nos desligar. Então não podemos desligar o celular. Ou não podemos nos desligar da conversa. Então eu, quando faço minhas palestras lá na Ismael, comecei a fazer o seguinte, para fazer uma experiência. Comecei a botar lá no Data Show uns vídeos, né? Vídeos assim, de paisagens com músicas que eu escolhi lá no Facebook, no YouTube. Então, tem muita gente que vem, que legal, é tu que vai fazer a palestra hoje, vou botar aqueles vídeos e tal, para as pessoas relaxarem, se concentrarem e tal. Mas tem pessoas que não conseguem. Se eu aumentar o volume, elas aumentam o volume lá. Porque aquela conversa das duas que vieram, ou dos dois, né, não vamos ser também,
não para. Ou o celular. Né? Se nós não conseguimos nos dedicar à espiritualidade, como nós vamos receber aquilo que fomos para o Centro Espírita para buscar? É uma dificuldade que nós temos de sintonizar com o mundo espiritual. Aí chega no Centro Espírita e procura a gente e fala, gostaria de receber uma mensagem da minha mãe. Ela desencarnou faz tanto tempo. E a gente explica, não, em primeiro lugar, esse telefone só funciona de lá para cá. Daqui para lá ele não funciona. E em segundo lugar, quem garante que a tua mãe não esteja contigo há tanto tempo e tu não percebe? Não consegue te desligar da vida material nem por 30 minutos. É muito difícil isso. É muito difícil seguir a doutrina espírita. Pelas exigências morais que traz, de evolução. Imaginem quando Jesus estava na Terra. Jesus veio para uma região aonde aquele povo que se julgava o povo melhor do mundo, o ícone da sociedade conhecida mundial, esperava um herói que viesse numa nave espacial, preferência de ouro, e que ele fosse um super-herói. A pessoa acima de tudo. E Jesus vem com a sua humildade. Agora vocês imaginem hoje, consigam pensar. Naquela tarde, naquele tempo se contavam as pessoas pelos homens. As mulheres e as crianças era o troco. E naquela tarde, Jesus caminhando ali por Betsaida, Cafarnaum, enfim, na beira do lago por ali, 4.000 homens o seguiam. Se imaginarmos as mulheres e as crianças que estavam juntos, podemos chegar tranquilamente a 8.000 almas encarnadas que seguiam Jesus. Vocês conseguem imaginar uma pessoa saindo daqui, da frente desse centro espírita, da Escola Nancy Panceira, com 8.000 pessoas atrás, caminhando por essas ruas do Guajuvira até Boqueirão? Vocês conseguem imaginar? Vem um exército, gente, aeronáutica. Porque uma coisa é tu botar num estádio de 30.000 pessoas, mas bota na rua 8.000 pessoas caminhando. Nem a soma das localidades onde Jesus vivia tinha 8.000 pessoas. Eram locais muito pequenos, onde a distância entre um e outro, Betsaida, Cafarnaum, ali era 7 quilômetros, que para eles já era 700 para nós hoje. E ele conseguia reunir tanta gente, porque vinha gente de muito longe, atrás daquele homem que caminhava a passos lentos, calmos, tranquilos. E à medida que ia caminhando, ia curando as pessoas. As pessoas se curavam só de olhar Jesus. E nós queremos o quê? A cura imediata. Nós queremos o milagre. De preferência, se não precisar ir no médico, melhor. Agora já inventaram o médico pela internet, vai ficar mais fácil. Aí pede o remédio pela teleentrega, paga no cartão, não precisa sair de casa. Está curado. E era muita gente aquela tarde. Então Jesus resolve subir no monte para que as pessoas fiquem em volta, se ajeitem lá para assisti-lo. Aquilo que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, considerado por todos o maior tratado ético-moral que a humanidade conhece.
E após o sermão, então, Jesus se preocupava com as pessoas também com a parte material. Porque conforme está lá no livro dos Espíritos, Deus criou o espírito e a matéria. Kardec pergunta para os espíritos, se não houvesse a matéria, o que seriam os espíritos? Apenas pensamento. Então a matéria também é muito importante. E nós precisamos da matéria para podermos evoluir como espíritos. E como seres encarnados, Jesus aceitou a reencarnação dele. Ele já tinha reencarnado bilhões de vezes para chegar ao nível que ele chegou. Aceitou vir para cá para nos ensinar. E isso fez com toda a adaptação dele, por ser um espírito elevadíssimo, ainda assim ele tinha um perispírito muito tênue para este planeta, em relação a este planeta, a necessidade que nós temos da materialidade. Tanto que um dia Maria tentou fazer com que ele comesse carne e ele quase morreu. Não morreu porque os espíritos todos em volta dele que o acompanhavam ajudaram. Não podia comer carne, não comia carne. Mas ele sabia que nós, encarnados, precisamos da energia, porque nós somos energia pura. E como ainda não aprendemos a captar energia do ambiente, nós precisamos da alimentação material. Nós precisamos da proteína, da vitamina e assim por diante. Então ele estava preocupado com toda aquela gente ali, com fome, que tinha que se alimentar. Ele chama os seus apóstolos, porque também nós fazemos confusão entre discípulos e apóstolos. Jesus tinha 84 discípulos. Aliás, 82 discípulos. E desses 82, 12 eram apóstolos. Ele chama e diz, nós precisamos alimentar essa gente. Precisamos dar comida para essa gente. E Judas, que era o tesoureiro havia uma organização toda em volta de Jesus. Judas, mas não temos dinheiro. E mesmo que tivesse, imagina hoje nós conseguimos padarias em Canoas para fazer 8.000 pães. Não, de uma hora para outra. Não tem, né? Lá naquele lugar não tinha nem padaria. E aí alguém diz, mas tem um menino ali que tem 2 pãezinhos e 3 peixinhos, uma coisa assim. E ele diz, tragam para mim, que eu vou dividir. Pede os cestos e botam ali os cestos e ele diz, pode distribuir para o pessoal. E aí um apóstolo diz, mas Jesus, como é que eu vou distribuir 2 pãezinhos e 3 peixinhos para toda essa gente? E aí ele, do alto da sua autoridade, e a autoridade é moral, a gente não pode confundir poder com autoridade. O poder, a autoridade é moral. O poder não precisa ser moral. Tem muito poderoso que não tem autoridade, porque não tem moral. Então Jesus, do alto da sua autoridade, disse, distribuam, ponham a mão no cesto. E aí eles ficam estupefatos, porque eles botam a mão no cesto e o cesto está cheio. Eu não sei se aqueles peixes eram fritos, assados ou era sushi. Mas se comia na época, isso a gente sabe. E foi distribuído para todo mundo. E todo mundo comeu muito bem, se alimentou muito bem. E sobrou muita coisa. E aí Jesus nos dá uma outra lição. Ele diz assim para os apóstolos, agora juntem o que sobrou e guardem. E limpem tudo. Porque ele se preocupava com a higiene, com a manutenção do planeta já naquela época, e sabia que as pessoas precisavam continuar se alimentando e não tinham de onde tirar. Estavam viajando, andando por lá. Então juntem tudo, guardem tudo, porque vai servir. E aí ele fica por ali conversando com um e o outro. E mais adiante alguns homens se reúnem assim, começam a falar baixinho, estão longe dele, pensam que ele não está ouvindo.
Mas ele é Jesus, né? E aí ele está ouvindo tudo que eles estão falando. Então, lá pelas tantas, ele vira. Ô meu aí, vocês aí, por favor. Qual é o problema aí? E aí eles vêm para o lado deles. Vocês estão tramando contra mim. E aí eles dizem assim, não, mestre. Nós estávamos discutindo aqui que não há condições de te seguir. É muito difícil te seguir. O que tu pedes é impossível de dar. E o que era isso que Jesus pedia que era tão difícil dar? Está aqui no Sermão da Montanha. Eu garanto que nós ainda temos muita dificuldade em dar o que ele pede. Vou pegar alguns aqui. Bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Como é difícil, né? Nós segurar certos momentos em que somos, às vezes, nos sentimos melindrados, ofendidos, seja no trabalho, seja no trânsito, seja por um vizinho. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pelo amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas eu estou sendo perseguido e eu sou bem-aventurado. E assim por diante, né? Todas as bem-aventuranças, são 4 sermões, na verdade, que Jesus tem. E então, ele olha para eles e diz assim, olha, a estrada que trouxe vocês até aqui é a mesma que leva vocês embora. Vocês têm plena liberdade de me deixar. E então eles começam a sair. E vão indo embora. E vão todos embora. Só ficam os 12 apóstolos, porque os 70 discípulos não estavam mais, já tinham ido distribuir a palavra que ele já tinha organizado. E então ele pergunta aos apóstolos, e vocês? Vão querer ir com eles ou vão ficar? E aí está implícita uma condição. Para ficar, tem que fazer o que eu digo. Para me seguir, tem que fazer o que eu digo. Porque eu sou a verdade e a vida. Ele está dizendo que se nós não fizermos o que ele diz, nós vamos continuar nessa andança daqui para lá e de lá para cá. Até achar um momento em que nós vamos entender que só assim nós poderemos encontrar o caminho da felicidade. E os 12, Pedro responde, não, mestre, a gente sabe quem tu és e tal. E aí tem toda a história. Isso está lá na Bíblia, em João, capítulo 6, versículo 60 e alguma coisa em diante. Passa-se o tempo, 18 séculos, 19 séculos, e surge a doutrina espírita. E nós bem sabemos como surgiu, como Kardec codificou e elaborou a obra que dá embasamento à doutrina espírita. A maioria das pessoas vem ao centro espírita, quase a totalidade, ninguém vai ao centro espírita para passear. Muito poucos, eu acho. Nós temos um cidadão lá na nossa casa que vai ao centro espírita todos os dias. Faz anos que ele faz isso. Todos os dias, de segunda a sábado. Todas as palestras ele assiste.
Eu ontem fiquei pensando, eu vou ter que conversar com o senhor, vou botar ele fazer alguma coisa. Eu sou meio Ruby assim, né? Acho que eu vou ter que arrumar uma funçãozinha para ele lá. Mas uma coisa eu sei, porque eu também já dei carona para ele. Ele disse, essa casa me salvou. Porque eu venho para cá, pelo menos eu tenho uma coisa que eu não tenho. Eu sou sozinho. Minha família já se foi toda e eu estou sozinho. Tenho uma casa boa, um cara que tem uma condição boa até de vida. Mas aqui eu chego, converso, enfim, encontro os amigos. Mas a maioria de nós vai ao centro espírita porque está com problema. Ou é uma doença, ou as coisas não dão certo, ou é um problema com alguém da família. Aí vai lá, faz o atendimento fraterno, toma o passe, é ótimo, é necessário, funciona. Aí quando melhora um pouco, vamos embora, não vem mais. Dessa turma que vem, dessa quantidade que vem, alguns e muito poucos se propõem a tentar fazer alguma coisa que Jesus disse. Na questão do amor incondicional, na questão da caridade, se dedicando um pouquinho ao outro. Então, lá pelas tantas, a gente tem feito uma campanha forte nesse sentido, aparece alguém que diz assim, estou aqui para trabalhar, o que eu posso ajudar? Meu amigo, que dia tu pode vir, o que tu sabe fazer, o que tu pode fazer, o que tu quer fazer? O que nós precisamos? Comprometimento. Não adianta dizer, quando eu tenho tempo eu venho. Não, aí não serve. Eu só posso vir terça. Então, só vem terça. E para que isto aconteça, nós temos que pensar que, quando nós começamos a estudar a doutrina, e aí nós vamos estudar, porque muitos vêm e acabam sendo atraídos pela doutrina, então vou estudar para aprender alguma coisa. E lá pelas tantas, começa a estudar e começa a ver que o que tem que aprender realmente é aceitar a mudança. É aceitar que se nós não mudarmos interiormente e nas nossas atitudes, nós não vamos melhorar. A nossa vida não vai melhorar. Porque nós vamos continuar enxergando a vida pelo mesmo ângulo que estamos enxergando há tanto tempo. E talvez a gente tenha que enxergar por outro lado. E Jesus diz para a gente, façam o que eu digo, que vocês vão achar o caminho. Veja que ele não gostava que chamassem ele de nada, só de mestre. E tem um episódio de uma freira que o vê, uma vez num momento de mediunidade, e se joga aos pés dele, e diz, mestre, deixe-me adorá-lo. E ele diz, não, eu não quero que me adorem, eu quero que trabalhem por mim. E trabalhar para Jesus é difícil. Tem milhões de igrejas por aí, gente. Não estou fazendo crítica, mas estou fazendo crítica. É a mesma coisa, as duas coisas juntas. Tem muita gente falando em Jesus. Mas nós seguirmos aquilo que ele diz aqui no Evangelho, no sermão, bem-aventurados os pobres de espíritos. Mas o que é isso? Mas claro que um poderoso não vai ser pobre de espírito. Ele é poderoso. Ele acha que não vai morrer. Ele acha que não vai ficar doente. Ele acha que um filho dele não vai acontecer nada. Aí nós vemos as tragédias que acontecem. Não existe falha técnica, gente. Não existe falha técnica. Existe falha humana. Nós erramos e temos que admitir que erramos. Quantas tragédias tivemos esse ano já? Não conseguimos nos organizar, não conseguimos seguir o manual. O manual. Faça certo, faça certo. Ah, aqui vai ter
tantas lâmpadas. Temos que calcular o fio para alimentar essas lâmpadas, senão vai incendiar. Agora eu quero ser feliz, eu quero melhorar, eu quero me dar bem com a minha mulher. Mas a minha mulher é um saco. Será que é só ela que é? E eu? Como é que ela me olha? Como é que ela me vê? Como é que o meu colega me vê de trabalho? Eu vejo ele. E já crio o meu preconceito na hora. Conceito estabelece-se muito rapidamente sobre os outros. Sobre nós mesmos é difícil. Então aquele povo vai embora. E Jesus diz, vocês têm liberdade. Aliás, Divaldo Franco diz isso. Está aí no YouTube uma palestra de Divaldo Franco, onde fazem uma pergunta para ele sobre organização do centro espírita, sobre a resistência à organização do centro espírita. E ele diz, olha, a gente quer que todo mundo participe da doutrina espírita, trabalhe, mas a casa está acima das pessoas. A organização tem que estar acima. Nós temos que nos render à organização. E a porta de entrada é a mesma de saída. Ele diz assim. Por quê? Porque nós temos que aprender a ser disciplinados, a ser organizados, a seguir o nosso horário. Imagina o seguinte, a palestra aqui é às 8 horas. Eu sou o palestrante. Eu moro aqui do outro lado, gente. Bem pertinho aqui, só atravesso aqui. Eu tenho que ir na Boqueirão, porque não, a Fajardo ainda não liga aqui. Vai sair logo isso aí. E eu faço a volta ali, venho 5 minutos, 4 minutos, quando o trânsito está ruim. Eu vim antes, meia hora antes. Por quê? Porque eu não sei se vai acontecer alguma coisa no carro, não sei. Agora imagina, chegar aqui às 8h30, vocês estão todo mundo esperando aqui. Nem deixam entrar pela porta, né? É organização. E o que Jesus pedia para nós era isso. Para que nós nos amássemos, nos gostássemos, nos aceitássemos e nos organizássemos. Como sociedade, como pessoa. É difícil. Aí, depois que receberam os milagres, mestre, é muito difícil te seguir. Tu pede demais. Tu quer que a gente ame todo mundo. Que nem a nós. Tu quer que a gente perdoe. Tu quer que a gente dê outra face. O que é isso? É muito difícil. Eu sei que tu é Jesus, mas nós não somos. E aí ele diz, bom, vocês é que sabem. Eu estou convidando vocês para o banquete. Eu convidei vocês. Eu dei a roupa para vocês virem ao banquete. Vocês não querem. Vocês têm todo o direito. É livre-arbítrio. Essa é a parcela que nos cabe. Agora, saibam de uma coisa. Nas costas de vocês vai a responsabilidade pela decisão. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos nos fragar disso. E não adianta, né? Não tem saída. Tem coisas que nós não decidimos. Né? São as fatalidades. Nós temos 2 fatalidades na vida. Como seres encarnados, nós temos uma fatalidade material biológica que é a morte. Que nós, espíritos, chamamos de desencarne, mas é a morte. Essa não tem saída. Não fica ninguém aqui para semente. A minha mãe disse que vai durar 120 anos, está com 91. Falei para ela, não dá, mãe. Imagina a senhora com 120, eu com 98. Aí isso é uma briga muito grande. Né? Mas ela está 91 e olha, é melhor que eu. E a outra fatalidade que nós temos é a fatalidade do espírito. E a fatalidade do espírito é evoluir. Não tem volta. Somos obrigados a evoluir, queremos ou não queremos. O que vai acontecer se nós não evoluirmos mais rápido? Vai ser mais lento, vai ser mais sofrido, vamos ter mais dor, mais doença. Cada vez que nós reencarnar, vamos ter alguns problemas. E Jesus veio e disse, pai, eu quero abreviar isso aqui. Eu quero mostrar para vocês que dá para abreviar isso aqui. Que dá para nós viver melhor nesse planeta, mesmo sendo nós, toda a herança que nós temos espiritual aí, de não sermos grande coisa no passado. E nós dissemos, não, mestre, não dá. É muito difícil te seguir.
Mas para encerrar, eu vou dizer uma coisa para vocês. Santo Agostinho tem uma frase célebre que diz o seguinte: mestre, é muito difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Quando nós descobrimos que fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, sendo homens normais, vivendo na sociedade que nós estamos inseridos, mas aplicando os ensinamentos de Jesus dentro de casa, na nossa rua, na nossa quadra, no nosso condomínio, no nosso trabalho, nós vamos ser pessoas melhores. Nós vamos sofrer menos. Nós vamos ter menos dores. Nós vamos ter menos gastrite, menos úlcera, menos câncer e menos um monte de coisa. Por isso Jesus diz, a tua fé te curou. Se nós acreditarmos nele e fizermos o que ele nos diz, nós vamos melhorar, e muito. Por isso, mestre, é muito difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Vamos seguir Jesus. Vamos ler o Evangelho um pouquinho e aplicar no nosso dia a dia, que vale a pena. Obrigado pela oportunidade. Valda, mais uma vez, muito obrigado. Sempre que precisarem, estou à disposição.